A espectroscopia de 6 comprimentos de onda pode oferecer novos detalhes da superfície de Vênus. Espectroscopia de 6 comprimentos de onda pode oferecer novos detalhes da superfície de Vênus. Esta imagem de Vênus é uma composição de dados da espaçonave Magellan da NASA e da Pioneer Venus Orbiter. Crédito: NASA JPL Caltech. Um trio de papéis fornece uma nova visão sobre a composição e evolução da superfície de Vênus, escondida sob sua atmosfera cáustica de alta temperatura. Utilizando imagens da órbita usando vários comprimentos de onda, espectroscopia de 6 bandas proposta como parte das missões Veritas e Envision, os cientistas podem mapear o conteúdo de ferro da superfície venusiana e construir o primeiro mapa geológico. As missões anteriores registraram apenas um comprimento de onda e usaram dados topográficos de 30 anos para corrigir os espectros. Além disso, foram baseadas em ideias teóricas sobre a aparência dos espectros de Vênus, em temperaturas muito altas. Portanto, os dados anteriores foram todos bastante qualitativo, disse Amidar Bidyar, um cientista sênior do Planetary Science Institute e autor de 3 artigos recentes sobre o assunto. Esses artigos são baseados em novos dados do Laboratório de Espectroscopia Planetária do Instituto Alemão de Pesquisa Planetária do Centro Aeroespacial em Berlim, onde Bidyar trabalha com uma equipe que inclui John Neubert, primeiro autor de derivando conteúdos de ferro de espectros de superfície de Vênus passados e futuros com nova alta dados de emissividade de laboratório de temperatura que aparecem hoje na Science Advances. Esse laboratório é único no mundo por poder adquirir espectros de rochas e minerais nas condições de Vênus. Os novos dados estabelecem as bases para as próximas missões planejadas a Vênus, a fim de finalmente ser capaz de determinar as diferentes rochas lá. Bidyar é o autor principal de 2 artigos recentes publicados antes do artigo de hoje da Science Advances, Meteorização de superfície em Vênus, Restrições de dados cinéticos, espectroscópicos e geoquímicos em Ícaro, dos quais Elizabeth C. Skluch, cientista sênior do PSI, é coautora e sondando o conteúdo de ferro da superfície de Vênus com espectroscopia de infravermelho próximo visível de 6 bandas da órbita que aparece nas cartas de pesquisa geofísica. Sabemos muito pouco sobre a geologia da superfície de Vênus. O pouco que sabemos vem de sondas soviéticas na década de 1970 e de dados de radar da missão Magellan, que terminou em 1996. Até recentemente, não havia dados espectroscópicos orbitais para Vênus, como são comuns em outros planetas, porque Vênus é coberta por nuvens espessas de Q2. A luz visível infravermelha próxima, VNIR, não pode penetrar nessas nuvens, exceto em algumas janelas muito pequenas no NIR em torno de um comprimento de onda de 1 micron, disse Bidyar. Mas agora adquirimos espectros em nossa câmara de Vênus. Podemos amostrar esses dados para coincidir com as janelas na atmosfera de Q2 do que um orbitador pode ter, disse Bidyar. Existem 5 janelas, nas quais podemos encaixar 6 bandas espectrais, a que foi usada pela Venus Express e mais 5. Um espectrômetro de 6 janelas que projetamos está sendo proposto como parte de 2 missões, a missão Veritas liderada pelos EUA e a missão da ESA chamada Envision. Os novos dados de laboratório nos permitem desenvolver algoritmos de aprendizado de máquina que podem medir o conteúdo de ferro das rochas superficiais da órbita com alta precisão. Isso é importante porque os principais tipos de rochas ígneas têm teores de ferro distintos, então seremos capazes de distinguir o basalto, andesito, dacito e riólitos na superfície. O conhecimento dos tipos de rocha informa nossa compreensão de como a superfície de Vênus evoluiu, disse ela. Nosso artigo sobre o Science Advances essencialmente valida os novos dados de laboratório, mostrando que eles correspondem aos espectros obtidos na superfície pelos soviéticos na década de 1970. Eles também nos permitem medir o conteúdo de ferro dos basaltos em 2 desses locais de pouso soviéticos, fornecendo dados químicos modernos para rochas até então desconhecidas, disse Bidyar. Geophysical Research terço artigo mostra mais explicitamente como podemos determinar o conteúdo de ferro nas rochas superficiais de Vênus usando apenas as informações dessas 6 bandas espectrais. Isso significa que, se essas missões forem selecionadas, seremos capazes de fazer um mapa geológico da superfície de Vênus da órbita usando o conteúdo de ferro das rochas, disse Bidyar. E o artigo de Ícaro examina a questão do vulcanismo recente na superfície de Vênus sugere que,
Ao contrário do trabalho anterior conduzido sob condições não Vênus, a superfície de Vênus se altera de forma surpreendentemente lenta em sua atmosfera cáustica. Isso significa que a superfície não será coberta por um único mineral, como o trabalho anterior sugeriu. Nosso artigo fornece estimativas de quão rápido a superfície se alterará e, por sua vez, restringe a idade da superfície de Vênus. Mais informações, derivando o conteúdo de ferro de espectros de superfície de Vênus passados e futuros com novos dados de emissividade de laboratório de alta temperatura Ciência Advances, 2021. advance.sensemag.org/lookup. 1126 Seadrito aba 9428. Probin Venus Surface Iron Content Suite 6-Band Visible Near-Infrared Spectroscopy from Orbit, Geophysical Research ETS, 2020. DOI, 10.1029-2020 GL 090497. Informação do Diário, Avanços da Ciência, Cartas de Pesquisa Geofísica. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.